Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos da Rádio Regional de Ipu, do blog do repórter Francisco José, estou aqui com o Jonatas, taumaturgo, e o Jonatas é um aficionado às atividades físicas, às atividades saudáveis, evidentemente. E ele acabou de realizar uma jornada que não é todo mundo que consegue, juntamente com a esposa Alice, que o acompanhou nessa jornada. Ele veio de Fortaleza para a cidade dele, para o Ipu, que segundo a lenda, quem fazia isso era em Iracema a pé. E Jonatas de bicicleta. Como é que você pensou em vir de bicicleta para o Ipu, meu irmão? Como é que você planejou tudo isso? Por quê? Um abraço, bom dia. Francisco José, é uma gratidão enorme, um prazer, sim, grandioso. Meu coração transborda de felicidade e, mais uma vez, o meu fascínio, assim, por Deus, por essa divindade tão perfeita. Nesse momento acontecem muitas coisas no nosso planeta Terra. Tem pessoas que estão nascendo, pessoas que estão em hospitais, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão no campo agradecendo por essas chuvas que vieram tão cedo, tem pessoas varrendo a rua, tem médicos atendendo, pessoas aguardando fazer cirurgias. E como ele é divino e tudo isso acontece ao mesmo tempo, me vem a gratidão de você estar aqui do meu lado, sentado, eu te olhando e você me olhando. E então isso é uma satisfação enorme. E falar para os ouvintes da Rádio Regional, né? Então, na casa de uma ex-professora minha, Célia, uma das maiores professoras que eu já tive, e de um comunicador assim como a gente, que é o Jurandir Araújo, que está afastado do rádio por opção, porque é um dos grandes comunicadores que eu já ouvi. Tá. São seus pais, diga-se de passagem. Muito obrigado. Muito obrigado por falar de pessoas tão importantes, sem dúvidas, por os instrumentos utilizados por Deus para eu estar aqui com você. Essa viagem de bike surgiu quando eu era criança. Desde muito cedo eu gostava de observar, eu vinha da escola, os meninos a malhar na academia do Antônio. E lá eu parava e conversava um pouco. E eles já faziam uma parte desse percurso, só que eles saíram do Ipu para Canidé. E naquele momento era impossível para mim realizar. E aí depois eu tive uma vida e fui crescendo. E fiz algumas escolhas, fiquei muito acima do peso, fiz muitas práticas que não seriam favoráveis para a realização desse sonho, até que um grande despertar espiritual, uma conexão comigo mesmo e a divindade maior, eu consegui me realinhar. Isso foi um processo doloroso, assim como existem as transformações. A borboleta, para se transformar em borboleta, da lagarta para borboleta, existe um processo doloroso. Até sair daquele casulo é doloroso, precisa de paciência. E até que ano passado eu comecei a pedalar para ir para academia, algo do tipo. E quando eu percebi em meus momentos meditativos, né, que eu estava em meditação comigo, com Deus, eu lembrei desse sonho. E eu disse, agora é possível, vou me planejar. E aí comecei. Um sonho de criança que foi interrompido por um período de uma vida desregrada que você conseguiu superar numa motivação de dentro para fora. Desregrada, eu comecei a beber, fumei, usei drogas e sem dúvida nenhuma 30 quilos acima do peso. E certamente fatores impeditivos. Jamais eu iria conseguir realizar isso. Como já falei, 8 de junho de 2011 começou a transformação, o autoconhecimento, a olhar para dentro de mim e aí a perceber toda a magia que existia dentro de mim, né? Desde como a permissão de se formar um feto aos 9 meses passado dentro da barriga de minha mãe, ao nascer e a chegar até aquele momento. Então eu comecei a observar os pássaros, a natureza, como que acontece tudo, como funciona, como que o universo se movimenta e de uma forma, em uma sincronicidade tão divina. E eu disse, tem um cara aí maior chamado Deus mesmo. Esse cara existe. É a única explicação para tudo isso. E esse cara tá aí, que ele organizou isso e tudo acontece de uma forma tão divina, tão linda. E por que não eu vir, me realinhar e aí pragmatizar o meu ser, quem de fato eu era. E fui tirando as máscaras, muitas máscaras, junto assim como a lagarta para a borboleta, aquele casulo eram as máscaras. E aquilo foi me deixando mais leve. E aí eu fui conseguindo ser eu de fato. E fui deixando aquela criança renascer. Fui descobrindo grandes forças, não fora. Eu não conseguia mais enxergar nada fora que preenchesse o meu coração.
Eu tinha BMWs, eu andava em carros maravilhosos, tinha uma vida bem satisfatória financeiramente, mas aquilo não preenchia mais meu coração. E aí então fui buscar aquilo dentro de mim. E aí quando eu comecei a olhar para mim, eu passei um momento de aproximadamente 2 meses de muita conexão profunda em 2016. Eu praticamente passei 2 meses meditando, né, Alice? Sim. E ali eu fui vendo. A transformação maior foi lá, em 2016. E eu comecei a ver o que de fato gritava dentro de mim. E eu precisei tirar todas aquelas máscaras e apenas ser. E esses 353 quilômetros de Fortaleza, indo até Ipueiras e retornando para Ipu, foram bem simples para o meu espírito. Os quilômetros a quilômetros. Foram quantas horas de viagem? Foram 25 horas e alguns minutos pedalando em cima da bike, pedalando 25 horas e alguns minutos. Onde vocês se hospedaram, né, durante esse percurso? Nós levamos 2 dias e meio para chegar até Ipu. Nós saímos de nossa residência em Fortaleza, no Mucuripe, passamos por Canidé. A primeira noite foi em Caridade. Foram 180 quilômetros e 300... Em Salitre, perdão. Salitre. Foram 180 quilômetros e 300 metros. Em um dia só. Dormimos em Salitre. E Salitre fomos até Ipueiras. Foram mais 135 quilômetros de pedal. De Ipueiras para cá, 24, 25, 26. Com mais algumas voltas na cidade para fazer uma foto na nossa igreja matriz. Belíssima. E o que traziam na bagagem, além de muita determinação, muita coragem? Na minha bike, eu coloquei uma sela e uma garupa. Então, na minha bike eu coloquei uma garupa e a gente colocou uma bag, né? Que nós damos o nome de bag, mas quem não sabe o que é bag, é uma bolsa com plástico dentro, caso chovesse, não molhasse. Vieram 2 mudas de roupas, pastas, escovas, desodorante e alguns suplementos alimentares fundamentais, como amendoim, né? Que é uma fonte de gordura e proteína muito forte, muito boa. E Pó de Guaraná. Mel de abelha, exatamente. Água? Não, as águas, a minha bike tinha dois locais para colocar água, um de 1 litro e um de 750 ml. E na bike da Maria Alice, 500 ml. E por falar em água, enfrentaram chuva de lá para cá? Não choveu. Né? Só o tempo que ficou muito, muito bonito. Bem agradável, algumas partes, mas não choveu. E as maiores dificuldades enfrentadas? Nesse longo percurso? Foi o sol, pouco. Vocês estão bastante queimados. Mas assim, os carros também. Ainda tem muitos condutores de veículos que não respeitam a lei de 1,5 metro, né? Então, esse foi o maior desafio. O cansaço a gente veio sentir já chegando na barrinha, cansaço físico. Mas o espírito estava muito alegre sempre, o tempo todo. E é só o corpo que fica falando, ei, olha para mim um pouquinho, tal. Mas o espírito muito, muito alegre. Então esses foram os maiores desafios. Somente os carros e um pouquinho do sol. O sol nem tanto. O sol iluminava a estrada para a gente andar. Então o sonho de criança ele foi realizado e mais do que você imaginava, porque a sua viagem era até Canidé. Aí vindo de Fortaleza a Ipu, ou seja, passou por Canidé, passou por várias outras cidades. O sonho de criança foi mais do que você pensava, né? Imaginava. Isso, quando eu lembrei que eu podia realizar e fazer a felicidade da minha criança, que hoje ela é interior e é permanente, é eterna. Quando eu lembrei, eu disse, vou fazer melhor, vou fazer de Fortaleza para Ipu. E vou escolher uma data bem emocional, né? Já que eu tenho um lado emocional muito desenvolvido, eu sei disso. O lado espiritual bem evoluído também, né? Pois é, sim. Muita fé em Jesus Cristo, muita fé em Deus, o Criador de tudo.
e em todos os seres A véspera vivos. do nascimento dele, né? Isso. Aí fizemos uma programação, eu e a Alice, eu falo sempre fizemos, porque eu e ela junto, assim como as pessoas que nos ajudaram, que ficaram nos bastidores, e você fortalecendo aqui do nosso lado, que valeu a pena, né? Porque nós vamos levar a mais pessoas, grandes possibilidades, grandes sonhos que podem estar no armário, guardado, engavetado, debaixo de 7 chaves. E aí as pessoas podem parar um pouco, meditar, se encontrar, pedir a Deus que mostre, que traga alguma lembrança nos quais ainda falta ser realizar nessa experiência divina. E aí eu pensei de Fortaleza a Ipu, chegando véspera de Natal, no momento natalino, onde se celebra esse nascimento, esse renascimento, né? Todos os Então anos foi uma jornada acontece. para ele, pro mestre dos mestres, pro menino Jesus? Sem dúvida, pro mestre dos mestres. Como se fosse os 3 reis magos em busca da estrela. Sim, obrigado por enriquecer, né, o nosso Eu tô conteúdo. vendo que a Alice é a tua companheira inseparável em tudo. E como é que ela surgiu na tua vida? Eu vou pedir para ela. Como foi, Alice? Como foi É. esse conhecimento dos dois aí? Na verdade, o Jonatas, quem o conhece, sabe que ele tem uma empresa aqui em Ipu e ele estava expandindo esse segmento para outras cidades, até chegar em Croatá. E aí, alguém lá de Croatá me indicou para trabalhar com ele. Eu estava desempregada no momento. E aí eu fui, conversei com ele e tal, mas quando estava véspera de abrir o negócio, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com ele. E aí ele conseguiu uma outra pessoa e a gente ficou conversando e tal, conversa vai, conversa vem. A gente foi vendo que a gente tinha algumas coisas em comum, nem tanto no começo, né, amor? Mas ele já estava nesse ritmo de vida? Já, Ou- ele já estava, ele já corria. Eu ficava assim impressionada quando ele me dizia que corria 30 quilômetros, porque eu só conseguia correr 4, era correndo e caminhando. E aí foi quando a gente decidiu que a gente tinha realmente muitas coisas parecidas. Eu descobri, na verdade, eu fui conhecendo o estilo de vida dele, fui gostando, e a gente decidiu começar a namorar no carnaval de 2016, né, amor? Perfeito. E aí, desde então, a gente não se separou mais. A gente foi se conhecendo interiormente juntos. Foi uma jornada aí linda, onde a gente foi se conhecendo e descobrindo os nossos propósitos e o que a gente tinha em comum. E é isso. E a gente compartilha, hoje a gente compartilha quase tudo. Meditamos juntos, corremos juntos, me tornei maratonista junto com ele, fizemos a nossa primeira maratona juntos. São Paulo. Em São Paulo. Começamos a pedalar. Eu não sabia pedalar direito, eu não sabia nem passar as marchas da bicicleta. Aí fui aprendendo com ele, o João tá sempre muito paciente para me ensinar. Ele foi quem me ensinou a correr, que eu não sabia. Eu saí de 4 quilômetros para 42, assim, em 1 ano e meio. Foi realmente brilhante. E, enfim, eu só tenho mesmo a agradecer, porque foi um presente de Deus na minha vida. E tudo que a gente já vivenciou hoje foi tudo, assim, experiências brilhantes, experiências que palavra nenhuma descreve. E essa última jornada, essa jornada aí de Fortaleza para Ipu, era um sonho dele, mas que se tornou meu também. Esses últimos meses eu estava muito ansiosa, só falava nisso, só pensava nisso. Pensava em cada detalhe, às vezes eu vinha aquele sentimento de incapacidade, será que eu vou conseguir? Mas o Jonatas, ele nunca me deixou desanimar, ele sempre acreditou em mim, disse que eu seria capaz e a gente largou junto nessa jornada. E foi indescritível, assim, pra mim foi tão maravilhoso, foi tão divertido, a gente riu tanto. Dei nome às nossas bicicletas, a minha se chama Snow e a do Jonatas Moana, a nossa bag se chama Super Bag, a garrafa Ice Green. Foram vários momentos assim muito, muito divertidos. E acho que foi isso que fortaleceu pra gente nem dar muita atenção ao cansaço. O cansaço veio, mas a gente não deu atenção e isso fez com que a gente chegasse até aqui sorrindo, com o coração vibrando e transbordando de alegria. Felicidades pro casal, Feliz Natal, Muito ano novo de muitas obrigada. realizações. Obrigado. E que vocês continuem nesse ritmo de vida, porque Obrigada. sei que esse casal é muito feliz. E o Jonatas é um exemplo em 2 aspectos da vida dele: da superação dos problemas que ele passou, né, de uma vida de certa forma desregrada, que não é bom exemplo para ninguém. Ele conseguiu superar, e a motivação de dentro para fora. Ele colocou na cabeça, não, que isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo, e procurou seguir outro rumo, seguir o caminho certo. E o outro aspecto de exemplo, essa vida saudável que ele leva, da prática dos exercícios físicos,
que é um exemplo para muita gente aí que é ociosa, aí numa vida sedentária e cheio de problemas de saúde, não sabe por que é. Porque o coração foi feito para ter movimento. Né? Ele não para, o coração da gente não para. E por isso que o corpo também deve seguir esse ritmo do nosso coração. Forte abraço, muito grato pela entrevista. Obrigado, viu? tá, Francisco José. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa jornada e um pouco da nossa história com os ouvintes e com vocês da Rádio Regional. Eu quero só encerrar, falar um pouco do mistério que é Deus. Existem sempre sinais em todos os nossos dias. Deus está nos sinalizando a direção certa ou não. Uma das formas mais fáceis de observar se a direção está correta ou não são os nossos sentimentos. Quando você se sentir desconfortável, sentir tristeza, dor, é um sinal que a direção não está certa. Se você sentir emoção, felicidade, amor, gratidão, entusiasmo pela vida, pelo simples fato de inspirar e expirar, isso é um sinal de que você está no caminho de Deus. Isso para os céticos. Eu estou dando sinais e como ouvir essa divindade. Não existe forma mais prática e fácil. Se conecte com você mesmo. Separe tempo só para você inspirar e expirar. E veja o que você escuta. Vai vir uma voz serena, absoluta, assertiva. E ela vai te direcionar no que fazer, por onde fazer. Essa voz é Deus. Repórter 1520, Francisco José.